É mais um prazer estar convosco nesta série especial A Hora Final. Este vai ser o nosso 6º episódio em que daremos continuidade abordando o tema maravilhoso, importante para o tempo, falando sobre o santuário. E hoje nós vamos entender quando começa aquela hora da expiação que a profecia nos mostra. Venha comigo para mais um episódio. Certo. A grande pergunta, a grande questão. Quando é que Cristo entra nesse lugar santíssimo para iniciar com essa obra de expiação, o grande dia da expiação, conforme prefigurado no antigo Israel, no santuário? A palavra de Deus nos dá orientações ou pistas sobre o assunto. Primeiro, Apocalipse capítulo 14 nos traz uma mensagem urgente, uma mensagem atual para os nossos dias, em que nos diz que o juízo de Deus já chegou. Vejam aqui. E viu outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho eterno. Evangelho eterno, vocês entendem? É um evangelho que foi sempre pregado, desde o Gênesis. O evangelho de que há um cordeiro morto desde a fundação do mundo e todo o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento até o Novo Testamento e o sistema que Cristo estabeleceu na nova aliança, neste caso, ele mesmo como sumo sacerdote. Este é o Evangelho eterno. Continua. E esse Evangelho eterno devia ser proclamado aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo. O que dizia então esta mensagem? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A mensagem é: chegou a hora do juízo. Chegou a hora do seu juízo. O mundo está sendo chamado. O mundo está sendo advertido. Chegou a hora do juízo de Deus. Queridos, antes da grande festa dos tabernáculos lá em Israel, que representava então a vinda de Cristo e a consolação eterna dos santos com Deus, na presença de Deus, havia o dia da expiação. Da mesma forma, antes de Cristo voltar a esta terra, há de haver o dia da expiação. Um juízo pré-advento, um juízo antes da volta de Cristo. Pensem comigo. Quando Cristo voltar a esta terra, ele saberá quem está salvo e quem não estará salvo. Sim ou não? Sim. Ele vai saber quem são os salvos. Isto significa que uma escolha, uma seleção, um juízo já terá sido feito antes, certo? Vejam aqui. Eclesiastes capítulo 12, verso 14, deixa isto claro. Porque Deus já há de trazer a juízo toda a obra, tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Haverá um juízo no céu. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu próprio coração, pela vista dos teus olhos. Mas saiba que de todas estas coisas, Deus te trará a juízo. É maravilhoso andar como jovem, curtindo a vida, vivendo como eu quero, aproveitando os anos da juventude. Mas lembre-se, Deus trará a juízo. E esta não é uma mensagem para assustar, é uma mensagem para nos ajudar a viver em responsabilidade. Afinal de contas, esta vida não nos pertence. No Novo Testamento também encontramos esta verdade. Vejam, Atos 17, verso 31. Porquanto tem determinado um dia em que julgará o mundo com justiça. Por meio de quem? Por meio de Cristo. Por meio de Cristo, Deus julgará este mundo com justiça. É possível que você já tenha passado por uma injustiça neste mundo. A garantia que Deus te dá é que Ele trará justiça por meio de Cristo Jesus. Mais um verso. Segunda carta de Paulo a Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. É por isso, amigos, que eu disse que este corpo não nos pertence, esta vida não nos pertence.
Nós não somos de nós mesmos. Nós fomos comprados por um alto preço, o preço do sacrifício de Cristo. Portanto, devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, porque as obras que nós praticarmos com o nosso corpo serão todas levadas a juízo. A grande pergunta: em que momento da história este juízo, porventura, começaria? Será que estamos vivendo realmente o dia da expiação? Será que há muitas pessoas neste mundo que estão totalmente distraídas, vivendo sem entender que estamos no dia da expiação e que a mesma posição ou a mesma disposição que os filhos de Israel tinham no dia da expiação nós devemos ter agora? Não. Os filhos de Israel não ficavam no dia da expiação a contar anedotas, a contar piadas, né? Eles tinham uma posição, uma atitude de oração, uma atitude de reverência diante de Deus, pois era o dia do juízo. Vejam aqui, nós vamos entrar agora nas profecias de Daniel. É o livro de Daniel que vai nos mostrar quando é que este juízo de Cristo, este tribunal de Cristo no céu, se assentou. Quando começou o grande dia da expiação, o juízo pré-advento no céu. Venha comigo. Daniel capítulo 7, verso 9. Por acaso vimos lá no final do estudo passado. Vejam aqui. Daniel diz que continuou olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Esta mesma verdade nós encontramos em Apocalipse. Apocalipse 4, capítulo 5 também. Sim? Um ancião de dias se assentou. E o ancião de dias é também acompanhado por tronos e milhões de milhões ao redor dos tronos. Este é um momento solene no céu em que Daniel e também João tiveram suas visões. Vejam aqui. E o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Queridos, esta é a descrição do trono do Pai. O ancião de dias é Deus, o Pai. E ele é adorado por milhares de milhões de anjos, de serafins e querubins. Este é o trono do Pai. Mas a visão não para por aqui. Não para por aqui. Vejam aqui. E a propósito, o trono do Pai se encontra onde? Lugar santíssimo. O lugar inacessível, o lugar santíssimo, a presença gloriosa de Deus. A visão não para por aqui. Daniel continua dizendo: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Espere um pouquinho. Daniel está dizendo que nesta visão ele viu o ancião de dias sentado. Miríades de anjos e seres ao redor do trono do Pai. E neste momento assenta-se o tribunal. Abrem-se os livros. Então sim, amigos. Há um tribunal celestial. Há um lugar santíssimo no céu. Existem as tábuas dos 10 mandamentos no céu, que é a norma desse juízo celestial. Mas a visão não para por aqui. Depois de descrever tudo isto, Daniel diz que viu um ser diferente. Assim como João, lá em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5 também, ele viu um cordeiro como tendo sido morto. Era o único que podia abrir o livro. Mas Daniel diz que viu esse filho do homem vindo com as nuvens do céu, não para a terra. Vejam aqui. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem. Primeiro, quem é o filho do homem? Muitas vezes Jesus se identificou como sendo o filho do homem, portanto é Jesus, não é outro. Para onde ia esse filho do homem? Ele dirigiu-se ao ancião de dias, que é Deus o Pai, e o fizeram chegar até ele. Queridos, não percam o contexto. O contexto é o trono de Deus, o contexto é miríades de seres, o contexto é abrirem-se os livros e iniciar o julgamento, iniciar-se o tribunal. E aparece então o Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu, dirigindo-se ao ancião de dias, e então inicia esse julgamento. O que isto significa? Significa que Jesus, o sumo sacerdote do santuário celestial,
em algum momento da história do grande conflito, ele entraria no lugar santíssimo, a presença do Pai, para iniciar com o dia da expiação, para iniciar com o juízo, para iniciar com a purificação do santuário. Assim como acontecia no santuário terrestre, que era uma cópia e sombra do santuário celestial. Vamos entender isto. Vamos para Daniel capítulo 8. Aqui nós vamos começar a entender de forma clara sobre estes assuntos. Em Daniel capítulo 8, Daniel recebe uma visão de 4 reinos, ou de reinos que haviam de se suceder até um certo poder, que a Bíblia descreve como sendo arrogante, um poder que pisaria a grande verdade do santuário. E é nesse momento, neste contexto em que a verdade do santuário está sendo pisada, que João recebe uma visão de quando é que esse santuário seria restabelecido. Mas se nós olharmos muito bem a questão, se olharmos mais precisamente a questão das datas, em que veremos daqui a pouco, este santuário que Daniel diz que será assim restabelecido ou purificado, não pode ser o santuário da terra, mas veremos daqui a pouco. Vamos então, Daniel capítulo 8. Vejam, o verso número 3. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, e eis que os chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Não iremos entrar em muitos detalhes, pois a própria Bíblia esclarece quem é, a que reino representa este carneiro. Nós dissemos que, de acordo com a nossa tabela de conversão profética, animal representa rei ou reino. Neste caso, besta representa rei ou reino. O carneiro que João vê representa um reino que surgiria na terra. Vejam aqui, não é nenhuma especulação. A própria profecia nos diz que reino é este. Vejam só no verso 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Os reis da Média e da Pérsia são representados por este carneiro com 2 chifres. E nós dissemos que chifres representam divisões do mesmo império, divisões do mesmo reino. Os 2 chifres representam persas e os medos, que se uniram e formaram um grande e vasto império. Continua a profecia dizendo: estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres. Daniel 8, verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Está aqui, a Bíblia está dizendo que esse bode que foi atacar o corneiro é a Grécia, o reino da Grécia, e o chifre notável entre os olhos é o primeiro rei. Na verdade, quem foi o primeiro rei da Grécia? Não foi Alexandre o Grande, já existiu Filipe II, o pai de Alexandre o Grande, mas como um poder mundial, Alexandre o Grande colocou Grécia como uma superpotência, portanto, ele é considerado o primeiro rei. Então, Alexandre o Grande é o grande rei da Grécia, o primeiro rei da Grécia, segundo a profecia bíblica. Daniel 8, verso 8, nos diz que algo aconteceria com este bode com chifre notável entre os olhos. Vejam aqui. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Queridos, estudar profecia é algo maravilhoso. Como a profecia bíblica é clara comparada com a história. Sim, Alexandre o Grande, o grande chifre notável da Grécia, morreu aos 33 anos de idade. Quando ele morre, o seu reino da Grécia é dividido em 4 partes. Os seus 4 generais dividiram Grécia. Tornando assim o reino enfraquecido. Vejam aqui no verso 22. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Sim, a Grécia se dividiu em 4 partes, conforme a profecia bíblica.
Agora vejam, no verso 9, Daniel capítulo 8, se descreve um outro poder que surgiria. De um dos chifres, ou seja, de uma das divisões de Grécia, surgiu um chifre pequeno e se tornou forte para o sul e para o ocidente e para a terra gloriosa. Quem é este chifre pequeno que saiu de uma das divisões da Grécia? Roma. Roma. E de fato Roma foi fundada pelos turcos, italiotas e gregos. Eles fundaram o Império Romano. Vejam só, a Bíblia descreve isto no verso 11. Cresceu. Quem cresceu? O Império Romano cresceu até atingir o exército dos céus. Engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Quem foi que derrubou o santuário de Israel? Quem foi que derrubou o templo de Jerusalém? Foram os romanos no ano 70. Eles se engrandeceram até o príncipe do exército. Se engrandeceram, eles se colocaram até acima de Cristo, crucificaram Cristo. Mataram seus discípulos. Queriam acabar então com a igreja de Cristo na terra. Este foi o Império Romano. Mas então a profecia faz uma transição de Roma imperial para uma Roma religiosa. Para uma Roma religiosa. Veja no verso 24. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará tudo o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Há um poder que Daniel capítulo 7 descreve como sendo um grandioso poder que perseguiu o povo santo. Este poder nós veremos com mais detalhes nos próximos temas. Mas é Roma religiosa. O verso 25. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. O que faria mais este poder? Deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. É um poder religioso romano que se colocaria acima de Cristo. Deitaria a verdade de Cristo como o único intercessor, de Cristo como o único sacerdote, de Cristo como o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Esta Roma religiosa deitaria por terra essa verdade. E nesta visão, João chora, aliás, Daniel chora. Ele não conseguiu entender o que realmente estava acontecendo. E ele chora, buscando então uma consolação, uma ajuda dos anjos para compreender a visão. Vejam, em Daniel capítulo 8, verso 13. Até quando vai durar esta visão do sacrifício? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? É a pergunta de Daniel. Até quando esta visão vai durar, meu Deus? E o anjo responde. Ele me disse, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Meus queridos amigos, nesta resposta encontramos grandes verdades. Primeiro, a verdade do santuário seria restaurada no mundo. Não seria mais pisada por este poder. Mas também a purificação do santuário significa algo que no contexto de Daniel ele compreendia muito bem. Que é um sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo para fazer a obra de purificação do santuário. Esta visão, aliás, esta terminologia, esta linguagem, Daniel conhecia muito bem. Portanto, o anjo está a dizer que a verdade do santuário seria restabelecida no mundo. Já não seria mais pisada, mas também um sumo sacerdote teria que entrar para fazer a purificação do santuário. Ora, Daniel entendeu que isto era uma referência ao santuário lá de Jerusalém. Mas o anjo disse para ele, filho do homem, vejam aqui, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Esta visão de 2300 tardes e manhãs e o santuário vai ser purificado. Não é para agora, não é para os teus dias, vai se cumprir no tempo do fim. A visão da tarde e da manhã é verdadeira. Tu, porém, preserva esta visão, Daniel, porque se refere a dias ainda muito distantes. Dias ainda muito distantes. O que são 2300 tardes e manhãs? De acordo com a Bíblia, um dia é formado por tarde e manhã. Lembram lá no Gênesis?
Foi tarde de manhã, primeiro dia. Foi tarde de manhã, segundo dia. Foi tarde de manhã, terceiro dia. 2.300 tardes e manhãs equivalem a 2.300 dias. Mas não se esqueçam, de acordo com a profecia, no nosso quadro de interpretação profética, um dia representa um ano. Isto está em Números 13, verso 34. Um dia representa um ano. Portanto, 2.300 dias representam 2.300 anos. A profecia está dizendo que a verdade do santuário seria restabelecida no mundo após 2.300 anos. Está dizendo também que um sumo sacerdote entraria no lugar santíssimo após 2.300 anos. Queridos, nos próximos temas, nós vamos entrar a fundo nestas grandes verdades. Nós iremos terminar por aqui. Eu espero que você tenha compreendido muito bem sobre este tema. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por este tema maravilhoso. No próximo estudo, nós queremos aprofundar mais sobre estas importantes e solenes verdades. Prepare, Senhor, nosso coração para estes grandiosos eventos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus esteja consigo. Nos veremos na próxima apresentação. Até lá.